Teorias dos desenhos animados que vão arruinar a sua infância. Nossa, que tema leve, que tema tranquilo que a gente trouxe, né, Lari? A gente tá aqui pra gerar traumas. Exatamente. Então aqui nós vamos gerar isso juntos depois do Pix. João Niga mandou R$2. Ih, parente de Oi, Thiago Niga, Lari hein? e Silva, eu vou desenhar VCS e eu já desenhei a Ismael Arbolin. Pode, desenha a gente. Tamo junto, meu mano. Ó, depois posta no Insta, marca a gente, ou posta lá nas fanarts, porque eu vou postar fanarts lá no nosso Instagram novo. Se chama Sim Sou Silva Vídeos. Sim Sou Silva Vídeos. Tudo junto. Que lá vai ser um lugar que eu vou postar traquinagens. 1, 2, 3 e... Tem coisa que lembre mais a infância do que assistir desenhos animados aos sábados de manhã. Não tem nada mais inocente do que sentar com uma tigela de cereal e curtir alguns Isso aqui não me lembra infância não, tablet. clássicos animados. pouco. Até você crescer e perceber que os seus favoritos Tablet da lembra a infância de estão, vocês, na verdade, gente? cheios de implicações estranhas, incertezas e, o pior de tudo, mensagens ocultas. Então se prepare, porque estamos Ocultas. prestes a explorar algumas teorias sombrias sobre desenhos que podem arruinar sua infância. Beleza, vambora. O desejo de Aladdin. Eita, Todo mundo conhece sei. a adaptação da Disney do conto folclórico Sabe o que do eu conheço Oriente Médio. também? Reconheço quando uma pessoa se torna mãe. Muito obrigado, Obrigado, Vitor Vitor. Emanuel. É do Obrigado. Aladdin. Um garoto das ruas de Agrabah descobre uma lâmpada mágica, deseja ser um príncipe, Filmaço, tá? é desmascarado, salva Cinema. o dia, se casa com a princesa Cinema. e vive feliz pra sempre. Mas tem um buraco Cinema. na trama que sempre me intrigou. O fato de que o Aladdin tem medo de que todos descubram que ele é apenas um plebeu que desejou ser um príncipe. De fato, o conselheiro maligno Jafar mais tarde descobre isso, desonrando Aladdin. Isso levanta a questão importante. Quando Aladdin desejou ser um príncipe, o que o gênio fez de fato? Pensa um pouco. Aladdin não desejou que as pessoas pensassem que ele era um príncipe. Ele desejou ser um príncipe. Se o gênio tivesse realmente concedido o desejo de Aladdin, não haveria nenhuma verdade sombria a ser revelada. A realidade teria sido reescrita para fazer de Aladdin um membro genuíno de uma família verdade. real. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, Aladdin age como se tivesse que mentir constantemente e esconder o seu passado, até ser exposto como um simples rato de rua, nas palavras de Jafar. Então, Putz, caraca. Wanderson, Guilherme, obrigado por ter se tornado membro do nada. Caraca, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Nossa. o gênio não concedeu realmente o desejo de Aladdin. Ele só deu a ele algumas roupas novas e um séquito. Se eu fosse o Aladdin, eu ia voltar É pra só as reclamar. aparências, Uma né? teoria Tipo, bem dos interessante influencers explica na isso, internet. sugerindo Ele que, virou na um verdade, influencer, né? Ele virou influencer que paga uma vida que não tem. É, ele foi lá, alugou um carro pra falar que tem uma alugou um carro e fala Ferrari. que tem um carro, mas não tem um carro, é alugado. Se tornou Toda influencer. a trama do filme é apenas o gênio concedendo o primeiro desejo de Aladdin. Pensa nisso. No final do filme, Aladdin dá uma de herói, conquista a princesa Jasmine e eles se casam, o que faz de Aladdin um príncipe. Todo aquele lance de príncipe falso, as roupas, os elefantes, o título, toda a aventura de Aladdin é simplesmente um meio pelo qual o gênio fez Jasmine se apaixonar por Aladdin e se casar com ele, cumprindo assim o primeiro desejo de Aladdin. E se o gênio acabou ganhando sua liberdade nesse processo, qual o problema, né? Essa interpretação Caraca! Cinema, tá? Isso aqui é melhor que a teoria da Pixar. Tipo assim, então quer dizer que o gênio falou, ó, Você vai se tornar um príncipe. Ele se tornou. ele não precisou reescrever a história. Ele fez de um jeito que o Aladdin fosse ficar com a Jasmine e ele se tornasse um príncipe. Teoria da pele. Quê? Isso é meio embaraçoso, mas por muito tempo eu tava convencido que o Bob Esponja era um pedaço Mas de queijo. isso melhorou a minha infância, pior que agora melhorou mesmo. Porque agora que ele explicou, pô, foi legal. Não, primeiro eu tinha destruído. Eu tinha pensado, caraca, filme ruim. Agora eu pensei, porra, mano, gênio. Tá, eu sei que o nome dele tem a palavra Literalmente esponja e que ele vive gênio. no Gênio, oceano. um gênio Mas mesmo. é isso, né? Não foi Robin à toa Williams, que eu virei né? youtuber. Que fazia o Outra gênio. interpretação estranha da anatomia do Bob Esponja é conhecida como a teoria da pele, que surge de uma observação bem bizarra sobre o programa. Você já notou quantas piadas giram em torno de personagens tratando a sua pele como roupas? Mrs. Puff, it's us. Isso acontece bastante. Além de usarem trajes de pele, também tem muitas piadas nojentas onde os personagens têm a sua pele removida ou a removem facilmente. E, por favor, não me pergunte por que uma esponja teria um esqueleto. Isso realmente não importa para nossa teoria, só é muito estranho. Quando você começa a procurar, tem um número chocante de piadas, especialmente nas primeiras temporadas, com temas semelhantes. A teoria da pele propõe que todos os residentes da fenda do biquíni usam uma camada extra de pele, ou talvez um traje completo,
certo o tempo todo. Embora isso Quê? possa parecer exagerado, considere o episódio Muscle Bob Buff Pants. Nele, Bob Esponja tá cansado de ser visto como fraco, então faz a única coisa sensata que pode: encomendar um par de braços novos. Embora isso seja estranho pra nós, outros personagens reagem de forma relativamente casual aos novos braços dele. Tipo, o Bob Esponja fica sabendo sobre esses braços substitutos por meio de um comercial. Então, claramente, há um mercado pra peças de reposição do corpo. E aí vem essa cena. Your disguises can't fool me this time, Plankton! Everyone at the Head Enhancement Clinic said nobody would notice. Ah, ele Então, falou além que de braços ele falou que todo mundo na clínica de cabeças Falou falou que ninguém ia ia notar. por encomenda, ele mencionou clínicas de aprimoramento de cabeças. O que a gente deve entender disso é que todos os residentes da fenda do biquíni são zumbis ou coisa do tipo. Bom, uma explicação absurda é que os personagens de Bob Esponja são na verdade humanos disfarçados. Eu tenho uma explicação aqui. Era pra ter graça. Essa é a explicação. Afinal, o Bob Esponja é um desenho que é pra ser comédia e eles estavam fazendo uma piada. Meu Deus. Ignore o pequeno detalhe de eles viverem debaixo d'água. Uma Não. explicação bem mais plausível e, na minha opinião, mais interessante é que Ariana essas segundas Grande. peles ignore o pequeno detalhe de eles viverem debaixo d'água. Uma explicação Ariana Grande. Que- E o cara, você não sabe? Ela começou a namorar esse cara. Ele faz o Bob Esponja no teatro. Ah, agora? Faz um tempo, deu mó treta, porque ela largou o ex e ele largou a mulher com filho. E ela Os dois- namora o Bob Esponja. O cara que faz Bob Esponja nos teatros lá na gringa. Aí é muito meme ele sendo Bob caraca, Esponja. Ariana Grande namora Bob Esponja. bem mais plausível e, na minha opinião, mais interessante é que essas segundas peles são simplesmente normais. Na fenda do biquíni, os residentes mudam de fantasia como nós podemos mudar de cabelo ou guarda-roupa. Afinal, nesse episódio, o motivo pelo qual Bob Esponja encomenda os seus novos braços é por pura e simples insegurança. E quem é que não se identifica com isso, né? Eu usei mullets por 2 anos na faculdade só porque uma garota falou que eu era sem graça no ensino médio. Um é um gênio, outro um imbecil. Pink Cérebro é um desses desenhos maravilhosos que tem a decência de A gente é meio que o Pink Cérebro. Quem é o sério? Você. Porra. Eu sou o Pink. Não Nossa. é o Silvano é todo emburrado às vezes? Eu sou muito idiota. Nossa. A gente se completa, a gente combina. Por isso que o povo assiste a gente. Ai, A gente é tipo o Pink e o Cérebro. Se eu tivesse falado isso, eu tava agora sem bolas, né? Já que foi ela que falou, tá tudo bem. própria música. Você me- Lembra você dela? falando o pra Pink mim, e o você é cérebro, idiota, o Pink e o você é o cérebro. Pink. Um é um gênio, outro um imbecil. Desculpa, cantar não é a minha. Mas deixando a cantoria de lado, o enredo é que o rato esperto, o cérebro, quer dominar o mundo. Pô, pior que a gente no início das nossas lives, a gente fala. A gente vai dominar o mundo, O galera. que a gente faz todos os dias. A gente tá tentando dominar o YouTube. É, bebês. Só que toda semana ele é frustrado pelas trapalhadas do idiota do Pink. Ao longo dos Eu quero 65 50 reais, episódios menina, originais, de dinheiro, o cérebro no tentou Pix. dominar o mundo através de planos maquiavélicos, como ser eleito presidente dos Estados Unidos, criar um planeta de papel machê, lançar um perfume e ser treinador de um time de basquete. Mas espera aí, alguns desses esquemas não parecem muito inteligentes. Eles parecem ridículos. Me diz como é que o cérebro esperava dominar o mundo ganhando um torneio de golfe. Mas presta atenção, a música diz que um é um gênio e o outro imbecil. Só que a letra nunca menciona qual dos dois é o gênio. ó Será o que o plot twist, Pink é na nossa, aí. verdade o mestre por Ó o trás de plot. tudo? Vamos dar uma olhada nas evidências. O cérebro é um megalomaníaco clássico. Ele é egocêntrico, arrogante e deseja controle acima de tudo. Além disso, como a gente já falou, os planos dele tendem a seguir uma Caraca, você lógica tá me falando estranha que eu sou e isso nem daí? sempre fazem sentido. E perceba que a música fala que um deles é um imbecil. Talvez o cérebro se encaixe nesse perfil. O Pink, por outro lado, parece ser ingênuo, facilmente confuso e incompetente. Mas quase sempre quando os esquemas do cérebro dá errado, é por causa das interferências do Pink. Isso fez muitos especularem que o comportamento de Pink é uma farsa, que ele escolheu ficar de olho no cérebro e frustrar os seus planos, caso ele se aproxime demais de dominar o mundo. No reboot recente de Animaniacs, descobrimos que o cérebro odeia a humanidade porque foi usado como cobaia de laboratório. Olha, Pink, que por outro triste. lado, foi usado como degustador de queijos e teve uma vida relativamente despreocupada. Isso poderia explicar por que o cérebro quer conquistar o mundo, enquanto o Pink, que sempre foi o mais amigável dos Ele dois, curte. quer preservá-lo. Queridos cientistas, por favor, tratem os seus ratos de laboratório com respeito. Tamanho do saco do As rato. enfermeiras de olho.
Pode parecer um Eu quero pouquinho um rato, estranho, mano, mas eu meu quero muito personagem rato. favorito de Pokémon quando eu era criança sempre foi a Enfermeira Joy. Provavelmente porque eu apanhava muito quando era criança. A Enfermeira Joy é a cuidadora amigável e prestativa que Ash encontra pela primeira vez na cidade de Viridian, no segundo episódio da série de TV. Joy cuida do Pikachu ferido e eles se separam, até alguns episódios depois, quando Ash encontra uma Enfermeira Joy idêntica na cidade de Piltover. Essa Joy menciona que a Joy anterior é sua irmã, mas tem algo claramente errado aqui. Sempre que Ash fere um dos seus chamados amigos em lutas sangrentas Elas são de animais, clones. ele corre pro centro Pokémon e, surpresa, lá tá a Enfermeira Joy pronta pra ajudar. Isso até se estende a cidades em outros continentes. Claro, essa Enfermeira Joy tem um penteado diferente, que eu adorei, aliás. Mas, convenhamos, elas são todas a mesma pessoa. Será que é pra gente Elas são acreditar que é uma clones. família Clones. tão grande assim? Que todas as irmãs são idênticas e se tornaram enfermeiras? Que os pais delas não conseguiram pensar em E se elas outro forem um nome Pokémon? além de Joy? Uma teoria explica isso com uma afirmação Mr. simples, Mime. Não, embora qual é o nome? assustadora, que a Enfermeira Dito? Joy é, na verdade, um Pokémon. Embora isso possa parecer ridículo a princípio, começa a fazer um sentido desconcertante quanto mais você pensa sobre isso. Pra começar, explica por que todas as Joys se parecem tanto. Claro, tem uma pequena variação entre elas, mas também Igual tem variações dos Pokémons. Então. Tipo, o de Aloha é diferente, né? Não tem uns bagulho desse? Tem. tem uma pequena variação entre os Pokémons. Também explica por que elas compartilham o mesmo nome. Enfermeira Joy é a espécie. Embora a Enfermeira Joy possa falar e parecer humana, há muitos Pokémons com aparência humana Consegue. e Pokémon, como Meow, Mewtwo e Dá pra falar. Slowking, que também podem falar. Muitos Pokémons também são atraídos por áreas específicas com base em sua natureza. O Chandelure, por exemplo, prefere mansões. A Enfermeira Joy pode ser igualmente atraída por hospitais, com o desejo de cuidar de Pokémons feridos. Ela frequentemente é vista ao lado do Pokémon Chansey. Isso poderia sugerir que ela é uma evolução alternativa da forma bebê do Chansey, o Rapine. Afinal, seus Pode esquemas pá, de cores hein? são bem parecidos. Pior que é, mano. As cores que é. são Embora parecidas tudo mesmo. isso Vai seja que- convincente, talvez eu esteja pensando demais. Afinal, o Pokémon se passa em um mundo louco e mágico, onde visitar um centro Pokémon Não, não nessa coloca o Ash teoria em uma que eu dívida acredito, esmagadora 100%. pelo resto da vida. É real, Se é isso real pra fosse mim. nos Estados Unidos, ele tava encrencado. 100% real. Thomas, o trem do terror. Turbano. Então, só eu que acho o design do Thomas o trem Não dá. feio pra caramba. Sério, eu me sinto maluco quando eu vejo crianças animadas com trens de metal com rostos humanos. Não é à toa que a gente nunca viu um filme live Nossa action do senhora. Thomas. Tipo, quão humanos são esses trens? Pera aí, eles têm Nossa corpos senhora. humanos inteiros mutilados lá dentro? Uma rápida pesquisa no Google me diz que eu não tô sozinho. Existe até um jogo de terror Tem. chamado Jojo Choo Choo Charles. Charles sobre essas criaturas horríveis. Mesmo assim, tem algo ainda mais É bizarro, assustador mano. acontecendo no mundo do É bizarro. Thomas. Além de trens humanos híbridos. Trabalho forçado. Segundo Quê? o falecido reverendo Wilbert Audrey, criador de Thomas e seus amigos, os trens vivos não têm rostos fora de sua casa. A ilha de Soldor, que é o cenário principal da série. Eu luto com essa informação desde que eu ouvi pela primeira vez. E de qualquer forma que você interprete é assustadora demais. Ou os trens perdem a sua consciência assim que saem de Soldor, ou pior, eles apenas perdem os seus rostos, o que os torna cegos, mudos e presos nos seus próprios corpos. Isso torna deixar Soldor uma maluquice! perspectiva sombria para qualquer trem, Quê? mas fica Que ainda pior. maluquice Os é trens não essa? criam ou governam a sua própria sociedade no único lugar da Terra onde estão vivos. Em vez disso, eles devem obedecer aos caprichos de Sir Topham Hatt, também conhecido como Controlador Gordo. E se o comportamento imperialista subjacente de um industrial britânico rico e condecorado, que força os habitantes de uma pequena ilha a trabalhar, não te convencem, só observa como ele se comporta. O Controlador Gordo coloca os trens para trabalhar e os ameaça nome é constantemente esse, se eles meu se comportarem pai? mal. Gente do Em um céu. episódio, o Controlador Gordo tá muito ocupado para dar ordens aos trens. Hiro, uma locomotiva japonesa, decide assumir o comando e gerenciar as operações, enquanto o Controlador Gordo tá distraído. Em vez de Controlador aliviado, Gordo, o Controlador Controlador Gordo Gordo. fica furioso, gritando Meu de maneira Deus do céu, tirânica que cara. ele é o controlador das ferrovias. Hiro se Gordo. recusa a lágrimas. Das E o ferrovias. Controlador Gordo força a pedir desculpas a todos os Controlador trens da Gordo. ilha. Em outro episódio O Controlador particularmente Gordo. angustiante, um trem chamado Henry, O que nome se dele é recusa a Controlador obedecer o Gordo? Controlador Gordo, é emparedado dentro de um túnel pra sempre. Os trens claramente internalizaram Gente. sua própria escravidão também. O melhor elogio que se pode dar a uma locomotiva em Soldor é chamá-la de útil. Cara, como Gente, se que viver uma existência triste. aterrorizante sendo um trem de carne já não Como fosse a vida bastante. dos trens são tristes. A Odisseia de Que Homer. absurdo. Por Caraca, eu mais achei de bizarro, 35 tá? temporadas e 750 episódios, os Simpsons nos presentearam com centenas de momentos hilários e memoráveis na TV. Quer dizer, todos esses momentos aconteceram nas primeiras 9 temporadas, mas vamos lá, né? Eu continuo assistindo. You sicken me.
Além da queda histórica de qualidade dos Simpsons, de o programa mais engraçado no ar pra um que teve um episódio sobre um pano de prato falante, tem outra coisa errada em Putz, ó a Springfield, crítica. e é o tempo. Qual Tudo bem, o personagens problema de do desenho pano de envelhecerem prato com o falante? tempo não é novidade. De fato, além de algumas exceções como Hora de Aventura, a maioria não envelhece. Muitos existem em uma espécie de mundo atemporal de desenhos animados. Mas nos Simpsons, as coisas são diferentes. A série tem uma linha do tempo flutuante. O que isso significa é que, embora os personagens não envelheçam, o tempo continua avançando. Assim, tecnicamente, a família Simpson não tem um passado. Para explicar um pouco melhor, na temporada 4, episódio 16, o ano de nascimento de Homer é dado como 1956. Em 1993, quando o episódio foi ao ar, isso faria com que Homer tivesse 36 anos, que é mais novo do que eu imaginaria. Essa idade é consistente com outros episódios também. Homer era jovem durante o pouso na Lua, e flashbacks mostram ele começando a ficar careca nos anos 80. Mas à medida que o tempo avançou no mundo real, o passado do Homer também avançou. Em 2008, um episódio da temporada 19 retrata Homer como um jovem adulto, só que em 1994, um ano depois do episódio que confirmava que ele tinha 36 anos. Essa é a linha do tempo que flutua. Essencialmente, Santo Cristo. Homer e Marge não nasceram Entendi, em nenhum você ano entendeu? específico. Entendi, Eles foi porra nasceram nenhuma cerca aqui, de não. Foi assim, ó, vou explicar aqui, ó. Entendi o que ele quis dizer com linha do tempo flutuante. Imagina que ele tá aqui. Aí o passado dele é aqui. Aí é flutuante, porque ó, o tempo vai passando e o passado, ó, o que acontece com o passado. Vai junto. Então, se aqui é 94, o passado dele aqui é em 1950, passou o tempo, aqui, na verdade, aqui é 2024, o passado dele, na verdade, vai ser nos anos 90. Entendi, foi nada. Você não entendeu? Não, O passado anda junto com ele. O passado dele não é fixo. entendi. Ele vai mudando o passado conforme o tempo vai passando. Entendi. Entendeu? Pra ele sempre ter a mesma idade. Acho que eu entendi. Entendi. Quem entendeu, comenta aí. Isso significa que as suas vidas inteiras estão sendo constantemente reescritas de maneira grotesca, junto com as suas memórias. Alguns fãs teorizam que esse não é apenas o estado do mundo da série, é algo que Homer tem consciência. Ele passa de ser um homem simples, mas bem intencionado nas primeiras temporadas, para alguém egoísta nas últimas. Os fãs até apelidaram esse Homer tardio de Jerkas Homer, algo tipo Homer babaca, que tá seguro no conhecimento niilista de que nada do que faz importa, e que o estado das coisas vai ser inevitavelmente restaurado ao final do episódio. Na primeira temporada, quando Homer perde seu emprego, ele fica tão arrasado que considera se retirar do mundo. Agora, Ai, Homer meu consegue Deus. um novo emprego toda semana sem medo. Alguns fãs ligam a gênese dessa mudança a um episódio da quarta temporada, em que Homer encontra Deus em um sonho. Talvez esse encontro tenha dado a ele Porra. algum conhecimento superior, ou será que, como disse a Lisa aqui, desenhos não precisam ser 100% realistas? Ah, vai. Peppa Peculiar. Hoje em dia eu acho que qualquer pessoa no mundo reconhece a Peppa Pig. Ela é a simpática e charmosa porquinha que ensina crianças sobre... não sei sobre o que. Enfim, até começar a pesquisar pra esse Caraca, vídeo, eu eu achava também que não ela sei. ensinava as crianças sobre como preparar carne de porco com segurança. Aparentemente Ai, isso tá que errado. horrível, Em vez pô. disso, ela Com brinca certeza, com hein? seus amigos e parentes. Cara, no meu Pô. tempo os personagens de desenho animado tinham laboratórios secretos ou se matavam jogando cartas. Mas para um novato em Peppa Pig como eu, algo que se destaca é o estilo de arte. Enquanto muitos desenhos animados optam por designs de personagens aí- mais Mas você realistas compara ou expressivos, Jujutsu Peppa é Kaisen simples, com tosca e Peppa parece ter sido Pig. desenhada por uma criança. Além disso, Meu sempre Deus, vemos Peppa cara. de perfil, o que nos permite ver toda a sua Pô, gama mas é um de desenho, expressões. tipo, até 4 anos, não é? Um tipo, desenho 2 bem anos. criancinha. É não porque um uma das coisas que desenho, acontece é desenho. porque existem mais categorias da infância. Antigamente não existia. Criança era tudo igual. Hoje em dia tem primeira infância, segunda infância, terceira infância, tá ligado? Que é tipo 1 a 2 anos, 2 a 4 anos, 4 a 6 Exato. anos, tá ligado? No desenho, frequentemente vemos Peppa tanto pelo seu lado esquerdo quanto pelo lado direito. E quando isso acontece, ela ainda tá com os dois olhos visíveis. O que significa que se a gente girasse ela... Ah, meu Deus, a gente acabaria com algo horrível que nem isso. Por mais nojento que seja, é assim que a Peppa ia ficar se ousasse olhar É diretamente pro verdade. espectador. Mas então, o que Entendi. tá acontecendo É aqui? Bom, uma verdade. teoria famosa sobre Peppa Pig é que o mundo do Entendi. programa se passa numa sociedade 2D. pós-humana. Você vai notar que todos os prédios Não, em pode ser Peppa uma Pig sociedade estão no 2D, topo né? de grandes Não é não? colinas, o que pode sugerir que foram construídos para se proteger É o de mundo 2D, enchentes pô. e outros desastres Não é ambientais. 3D. Depois que os humanos se destruíram através da mudança climática ou da guerra Nossa, nuclear, mas aí foram os animais longe, né? evoluíram Deus. para tomar seu Gente lugar. do céu. Meu Umas Deus. mutações Virou Hora peculiares de que Aventura. ocorreram Sim. ao longo do caminho. Outra teoria propõe que para sobreviver a um mundo bizarro, os humanos se transformaram em animais, o que poderia explicar porque os porcos, coelhos e elefantes são todos
todos do mesmo tamanho. E embora exista um ser humano Olha, na meu série, pai. ela também é a rainha. Talvez isso aconteça porque ela é o último humano restante, ou o último humano tradicional. E pensar que alguns dias atrás eu não sabia nada sobre Peppa Pig. Agora eu sei que é um programa infantil distópico, pós-humano e com uma monarquia. Pokémon Perdido. Se você é das antigas que nem eu, pode se surpreender ao ouvir isso. A equipe Rocket não usa apenas um Ekans e um Koffing. Na verdade, ao longo dos anos, eles usaram uma verdadeira academia de combatentes. Um dos favoritos dos fãs é esse cara, o Wobbuffet. Esse esquisitão foi o Pokémon principal de Jesse por um tempo. Ele nunca obedecia suas ordens, sempre aparecia nos piores momentos e era um idiota total. E os Era fãs tipo o o adoravam, Psyduck mas dele, tem né? alguma coisa no design dele que me incomoda. Você consegue dizer ele o que é? tem... Isso ele tem mesmo, Ele tem um olhos rabo, na... Ele tem olhos na cauda, velho. Eu nunca parei pra ver. Ali é o olho dele. O truque do Wobbuffet é que, embora ele não ataque com força, ele sempre rebate que nem um balão inflável. Isso levou muitos a teorizar que o verdadeiro Pokémon é essa pequena cauda preta com olhos pode arregalados, pá. enquanto o corpo Pode é um ser. órgão inflado e vazio. Um elemento de design interessante, mas a teoria não termina aqui. Quanto mais eu investigava, mais Pokémons eu encontrava com um design assustadoramente semelhante. Um par de olhos Ué, cartunescos, aí não. um corpo preto muitas vezes cercado por algo mais. Isso levou ao que eu tô chamando de a teoria do Pokémon perdido, de que todos esses Pokémons podem traçar sua linhagem de volta a um simples e desajeitado Pokémon ainda porque não eles se descoberto. parecem Você todos. precisa de mais Ah. provas? Bom, no universo Pokémon, nenhum Pokémon tem mais de 3 estágios na sua linha evolutiva. O Bulbasaur vira o Ivysaur, que vira o Venusaur. Não tem? O Wigglybuff vira Jigglypuff, depois Wigglytuff Mas e não tem as assim Mega por lá, diante. não? Embora alguns Pokémon É, não mas tem umas evoluam, Mega outros hoje em podem dia, não evoluir tem? para vários diferentes. E alguns evoluem Tem Mega apenas uma Evolução, vez. não tem, Nenhum gente? Pokémon tem mais de 3 estágios. O que Nenhumzinho, família? é ótimo sobre a teoria da nossa massa não descoberta é que Tem o todas as Eevee, linhas não, de mas o evolução às Eevee, o quais se Eevee não é aplica- assim. É, o Eevee é não só é que ele evolui pra de um cada pra uma, outro. né? É, o Eevee tem 2 estágios. Ah, E Mega aí você Evolução é evolui temporário? o Eevee. Ah, entendi. Ah, Mega Evolução é temporário? Entendi. Isso significa que para todos Ah. esses Pokémons, a massa ainda não descoberta poderia ocupar o primeiro estágio da evolução. Por exemplo, a massa poderia evoluir para Shelder, que depois evolui para Tipo o Pichu, né? Entendi. Pichu, tinha o Pikachu e aí veio o Raichu. Aí eles descobriram que tinha o Pichu que é antes do Pikachu. Então ele tá falando que aqui existiria um anterior. Uhum. Ou poderia evoluir para Wynaut, que evolui para Wobbuffet, ou Tangela, que evolui para Tangrowth. Pokémons como Eevee já tem várias evoluções possíveis, então não é tão fora do comum pensar que todos esses Pokémons possam compartilhar um elo perdido misterioso, ou talvez uma bolinha preta com olhos seja fácil de desenhar e possa se tornar qualquer coisa. Ah, dessa teoria eu gostei, nessa eu Igreja acredito. Quê? Igreja Católica? O quê? Meu Santo Cristo. Nossa. Da onde é Católica. isso? A franquia Carros da Pixar me confunde. Não são os filmes da Pixar favoritos de ninguém. E em termos de bilheteria, não chegam perto de outros sucessos do estúdio. Não, mas tem uma explicação. A bilheteria não foi boa, mas vendeu muito brinquedo. Essa que é a explicação de Carros. A explicação é os brinquedinhos, papai. Isso daqui, por que teve tanta coisa depois? Porque vendeu brinquedo pra caramba. Então, tipo assim, pô, todo mundo, qualquer carrinho dava pra estampar os 2 olhinhos e virava do carro. Uhum. Aí, GG. Uma teoria sobre carros que você pode ter ouvido é que os filmes acontecem em uma terra pós-apocalíptica, onde os humanos foram extintos e os carros reinam. Embora seja uma ideia divertida, em Carros 2, Relâmpago McQueen viaja pelo mundo do Japão à Itália, e todas as cidades que ele visita são limpas e com infraestrutura bem conservada, a menos que o apocalipse Ai, que não me fala de destruiu a Carros 2. humanidade tenha ocorrido uma semana antes do filme começar. Eu duvido que essas cidades estariam em tão boas condições. A realidade é que Carros passa em um mundo com carros em vez de pessoas, e essa explicação simples traz consigo várias implicações sombrias que a Disney provavelmente não pretendia. Esse é Tony Tryhall, que aparece em Carros 2. Tony é um navio de combate litoral, um navio de guerra dos Estados Unidos, projetado nos anos 2000 para expandir a presença militar americana em águas rasas, especificamente no Golfo Pérsico. Isso implica fortemente que no universo de carros, os carros dos Estados Unidos invadiram os carros do Iraque. Daí a necessidade de Tony Tryhall. Mas Não, outro pô. motivo para o envio ao Golfo Eles só Pérsico quiseram foi colocar vigiar um as águas navio. iranianas. Isso implica que no universo de Não. carros, a CIA dos carros instigou um golpe Meu. de carros no Irã dos Não, carros, pô. instalando seu Não, cara. Eles só queriam colocar uns olhinhos no navio, velho. Não tem nada a ver com isso, não, pô. Foram muito além aqui, pô. Eles só queriam colocar 2 olhinhos no navio. Aí falaram, qual navio a gente pode colocar? Marquinhos.
O próprio Nossa. carro-chá levando a uma, e eu realmente espero que você imagine isso na sua cabeça, Revolução Iraniana dos Carros Não, em pô. 1979. Percebe como tudo isso fica confuso? No filme derivado Planes, o personagem Skipper tem um flashback real do seu tempo na Segunda Guerra Mundial dos Carros, o que levanta tantas implicações macabras que eu tenho certeza de que você não precisa que eu explique. Uma última coisa pra considerar é o fato de que o Papa, sim, o Papa de verdade, existe no universo dos carros. Ele Existe. anda por aí em um E o pequeno Papa Papa móvel. móvel como uma piada. Só que Meu essa piada também Deus. implica que, assim como no mundo real, houve uma tentativa de Não, assassinato pô. contra o Papa em 1981. A existência Calma aí, velho. Teve sim. No mundo Caraca. de carros teve sim. Eu tava lá, eu de um vi, Papa eu era o carro carro. significa que O cara não tá indo só muito há uma além, igreja velho. católica, mas que Ai, também não. deve ter existido um Jesus dos carros, Não. que foi de alguma forma pregado a uma cruz pelos carros romanos. E quem sabe o que eles eram? Carruagens? Carrinhos de mão? Meu Deus, onde é que isso vai parar? Foi muito longe aqui. Foi muito longe, cara. Oi, Jesus, cara. Caraca, eu não esperava essa real. Identidade confusa. Você já foi intimidado quando criança? Eu fui e era horrível. Eu sempre imaginava o meu agressor tipo o Nelson Muntz dos Simpsons. Feio, malvado e burro. Algo que eu costumava dizer pra me sentir melhor era que quando eu crescesse eu estaria muito à frente dele. Agora, olha pra mim. Eu sou um youtuber profissional, um solteiro cobiçado e já fui casado 2 vezes. E eu gosto de imaginar o meu Nossa, carrasco amigo. tendo terminado que nem o Barney Gumble. Sem saúde, sem dignidade, sem talentos. Se bem que falando assim, esses dois personagens são bem parecidos, né? Nossa, Eu não é verdade. sou o único que notou isso. Eu A nunca teoria de que pensei Barney nisso. é o pai secreto do Nelson é tão antiga quanto o próprio programa. Vamos dar uma olhada nas evidências. Nossa. Primeiramente, os dois personagens Caraca. são bem parecidos. Os dois são amarelos. Os dois são amarelos. Gente, Começa por aí. só não vê quem não quer, né? Os dentes grandes, cabelo castanho bagunçado, Caraca, esse a é mesma tenso. postura ruim e a barriga É grande. verdade. Até as cores que são usadas neles são parecidas. Nossa, é Nelson verdade, até pô. faz piadas sobre seu pai ter ido comprar cigarros e nunca mais ter voltado. É verdade. O pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Gente. É ele, pô. Então a gente sabe que ele não tem um pai presente. Em um episódio, Nelson menciona que a sua mãe já acordou ao lado de muitos homens diferentes. Então é totalmente possível que Barney tenha sido um caso de uma noite que resultou no nascimento de Nelson. Se não diretamente, pra Barney mim é já isso. foi mostrado doando Passada. esperma pra conseguir dinheiro pra cerveja. que pariu, Então ele é poderia foda. facilmente ter sido o pai de Nelson dessa forma. De qualquer forma, Barney dificilmente é o cara mais responsável de Springfield. Então faz sentido que ele não esteja por aí criando o Nelson. Agora, tem um elefante na sala que essa teoria precisa abordar. O fato de que o pai do Nelson realmente aparece em episódios posteriores. A questão é que esses episódios nunca confirmaram que esse homem Não é o pai parece, biológico não. O do outro Nelson. parece A mãe de mais. Nelson também parece não ter muito afeto pelo homem. Então é totalmente A possível mãe do que ele Nelson é um fosse sem apenas um vergonha cara com quem véia. ela tava na juventude de Nelson. Alguns fãs levaram essa teoria a extremos muito mais estranhos. Lembra É. da estranheza que surge da linha do tempo flutuante dos Simpsons? Bom, algumas pessoas Sim. teorizam que o estranho relacionamento dos Simpsons com o tempo pode significar que Nelson é, na verdade, uma versão mais jovem do Barney. E embora essa ideia seja Olha, meu interessante, pai, eu mas acho vai melhor muito parar além, de mexer né? nisso, ou em breve a linha do tempo dos Simpsons vai ser tão complicada quanto a de Dark Souls. Por quê? A Dark Souls é difícil, a linha do tempo? Não sei, não conheço. Que Nossa, que loucura. Pessoas, é isso. Se inscrevam lá no Fala Sério, tá? A gente não traz todos os vídeos que eles lançam lá. A gente só traz alguns aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e comenta aí. Qual teoria dessa Qual fez... teoria que te convenceu mais? Boa, exatamente. É. Qual teoria dessa aqui te convenceu mais? Comenta aí que eu quero saber. Tchau!